Olá pessoal, tudo bem? Professor Mário, canal C de Cachorrão, e hoje nós vamos gravar aqui sobre eletrodinâmica, né? Nós vamos falar agora dos circuitos que envolvem dentro deles geradores, receptores e resistores. Esse é o caso chave para a gente analisar generalizado, em que eu vou colocar todas as possíveis complicações ali. Futuramente, né, essa aula aqui é muito importante para futuramente a gente poder utilizar, por exemplo, lá na parte de pontes de Wheatstone, leis de Kirchhoff principalmente, a gente vai poder encaixar essa parte lá, aparelhos de medidas elétricas como amperímetros e voltímetros, beleza? Vamos comigo para a gente dar uma olhada. Bom, aqui eu vou acabar podendo encontrar associação de geradores, associações de receptores e resistores da mais diversa potencialidade possível, ou seja, os resistores podem estar tudo em série, paralelo, associação mista, enfim, eu não tenho problema com isso. Para eu analisar esse circuito, primeiramente eu tenho que observar, se ele não me falar quem é o gerador e quem é o receptor, ou quem são cada um deles, né? Se tiver mais do que um, você tem que analisar quem que apresenta a maior força eletromotriz. Por exemplo, nesse sistema aqui, se eu olhar a situação, então digamos aqui, eu vou fazer um exemplinho aqui bem genérico, falar que isso aqui é 60 volts e esse aqui é de 40. Bom, quem que é meu gerador? Bom, obviamente, pelo menos esse cara aqui vai ser meu gerador. Pelo menos o de 60 vai ser o gerador. Por quê? Porque o receptor aqui, ou esse outro possível gerador, está gerando somente 40. Não tem como um cara que gera 40 alimentar um outro cara que precisaria de 60. Não faz sentido. É a mesma coisa você pegar a ideia da sua pilha de 1,5 volt e tentar ligar a lâmpada aqui da sua casa. Não vai dar certo, porque a lâmpada ela funciona com 110 volts. Ok? Então não faria sentido. Então, nesse caso, eu sei que esse aqui com certeza vai ser gerador. Se ele é o nosso gerador, o que eu sei? Menos para o mais, o sentido da minha corrente no gerador é dessa maneira. Aí a corrente vem, vira aqui, chega para cá, não tem nenhum nó, né? E entra aqui. Bom, aqui é mais, menos. Do mais para o menos, fica evidenciado que esse cara vai ser um receptor. Então, esse elemento aqui é um receptor e esse elemento aqui seria um gerador. Tudo bem? Então, o sentido da minha corrente é no sentido horário, certo? E esse cara é um receptor e aquele é um gerador. Portanto, o gerador é aquele que gera, aquele que funciona mais, aquele que vai ter mais DDP ali envolvido. Tudo bem? Um outro exemplo, caso aqui eu tivesse uma barrinha pequena e aqui embaixo uma barrinha grande, aí esse cara também seria gerador. Do menos para o mais, ele também seria gerador. Então eu teria um gerador de 60 e um gerador de 40, associação de geradores, que no total daria 100 volts. Tudo bem? Então fica ligado aí para você perceber quem que está trabalhando como gerador e como receptor. Portanto, você vai determinar isso no sentido da corrente. Matematicamente, como é que você fica? Você vai aplicar a lei de Ohm-Pouillet, né? A gente generaliza para a lei de Pouillet. Lei de Pouillet generalizada ali, portanto. Vai ser o quê? A corrente vai ser igual ao E efetivo, ou seja, a força eletromotriz equivalente, menos a força contra-eletromotriz equivalente, dividido pelas resistências que você tem no circuito. Ou seja, aqui eu estou pensando, se eu tiver mais do que um gerador associado, ele pode estar associado em série, paralelo, depende da situação. Por isso que eu coloquei aqui o somatório, né, das forças eletromotrizes. Menos o somatório das forças contra-eletromotrizes aqui dos receptores e dividido pela somatória das resistências. Como a gente já falou na aula de geradores e também na aula de receptores, os resistores internos podem ser assumidos como se fossem resistores normais do circuito. Não teria nenhum problema. Então você junta eles todos aqui. Logicamente que eles vão estar associados em série com os resistores do circuito. Beleza? Então são exercícios muito bonitos que você vai ter que olhar para determinar o que está rolando. Muito bem. Para isso eu selecionei aqui 3 exercícios importantes para a gente que eu vou desenhar aqui. Então vamos lá, pessoal. A primeira questão é uma questão da Unesp, certo? Fala o seguinte, o esquema a seguir representa 2 pilhas ligadas em paralelo com as resistências internas indicadas. Beleza, então esse é o nosso circuito. Letra A, qual o valor da corrente que circula nas pilhas? Bom, pessoal, a primeira ideia que eu tenho que pensar aqui é quem é o gerador,
quem é o receptor. Mas, Mário, as duas são pilhas, as duas são geradores. Calma, depende da posição que elas estão colocadas, uma pilha pode estar sendo recarregada. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, obviamente essa daqui ela é gerador, que ela é maior do que 3, é maior do que 1,5 volt. Então o sentido da minha corrente é esse. Chegou aqui, beleza, aqui é mais, aqui é menos. Ah, então esse aqui funciona como um receptor, enquanto que esse aqui funciona como um gerador. E aí eu fecho a corrente. Então, letra A, o que a gente teria como corrente aqui para a gente? I igual a E menos E' dividido pela somatória das resistências. Eu não tenho resistência de circuito aqui, só tenho as resistências internas delas mesmas. Então, vai ser, o meu E é 3, o meu E' é 1,5 volt, dividido por 10 mais 20, ok? Então, isso vai ser 1,5 dividido por 30, a corrente aí vai ser 0,05 ampere, beleza? Essa vai ser a nossa corrente aí. Se você quiser colocar de uma maneira até um pouquinho mais feliz, 50 miliampere. Fechou? Beleza. Item B. Qual o valor da diferença de potencial entre os pontos A e B? Então, entre o ponto A e o ponto B, pegando o meu sentido da corrente, eu estou analisando essa situação aqui. Então, eu vou analisar um receptor. Tudo bem? Se eu estivesse analisando entre o B e o A, aí seria um gerador. Mas como eu estou analisando entre o A e o B, é um receptor. Lembra como é que calculava a voltagem, a LDP ali no receptor? Era E' mais R' vezes I. Então, vai dar o quê? O E' 1,5 mais 10 vezes 0,05. Então, o U de AB vai ser 2 volts. Fechou? E o item C. Qual das duas pilhas está se descarregando? Bom, está se descarregando aquela que funciona como gerador. A outra está recarregando. Então, somente a pilha de 3 volts. Então, a pilha que tem a força eletromotriz de 3 volts. Beleza? Já mata aqui, então, a outra ela está se recarregando. Beleza? Então, vamos lá. Exercício número 2, você tem esse circuitinho, ele fala o seguinte. No circuito elétrico da figura a seguir, o módulo e o sentido da corrente são, respectivamente, circuito seco. Tá bom? Além disso, eu queria que você determinasse aqui comigo quem que é gerador, quem vão ser os geradores, caso tenha no plural aí, né, mais do que um, e receptores. Tudo bem? Vamos lá comigo. Faz um teste primeiro. Você olhando aqui, ó, bom, eu tenho um de 15, um de 10, um de 10. Teste o de 15. Eu acho que esse cara é gerador. Vamos comigo, ó? Vou apagar depois, você vai ver que nós estamos errados. Olha só. Menos, mais, menos, mais, menos, mais. Se esse cara eu falar que é um gerador, a corrente vem, esse cara é um receptor. Aí vem, esse cara é receptor. Eu tenho 2 receptores, que somando dá 20. Como é que eu posso ter 2 caras recebendo 20 se eu tenho alguém que gera 15? Não faz sentido. Então, na realidade, esse cara não é gerador. Então, vamos testar outro? Bom, vamos testar esse cara como gerador. Ó. Se esse aqui for gerador, a corrente faz isso. A corrente vem, vira aqui, opa, outro gerador. Legal. Associando, deu 20 volts. Vem para cá, fecho. Opa, esse cara é um receptor. Então, isso aqui para a gente é um receptor. Esse aqui vai ser um gerador. E esse aqui, outro gerador. Então, o sentido da nossa corrente é sentido anti-horário aí. Fechou? Então, essa é a ideia aí, sentido anti-horário. Como é que vai ser a sua corrente? Lembra da lei de Ohm-Pouillet? E menos E', R', R', R'. Bom, se você quiser, você pode assumir aqui essa parte do denominador aqui como a resistência do circuito como um todo. Olha lá, é só associar os resistorzinhos aqui em série, porque o resistor não importa de quem ele é. O resistor, ele é um elemento que transforma energia elétrica em energia térmica. Está gastando, não importa de onde ele veio. Então, ele vai estar associado no circuito. Então, vamos lá. Vai ser o E, eu tenho associação de 2 geradores, então é 10 mais 10. Beleza? O outro cara é um receptor, então menos 15, dividido. Vamos lá, vamos fazer do jeito que eu montei aqui, né? R', 2 mais 2, são as resistências dos geradores.
mais R', a resistência do receptor, mais essas duas resistências que sobraram aqui, que são dos resistores do circuito. Então isso vai ficar 20 menos 15, 2, 4, 6, 8, 10, dividido por 10 aqui. Então isso vai dar 5 por 10, que costuma dar meio ampere. Então o sentido da sua corrente é sentido anti-horário e foi de meio ampere a sua corrente. No caso, nosso exercício vai ser a alternativa letra A. Então, gente, observa quem que está fornecendo, quem que seria um possível fornecedor, tá certo? É uma dica que eu te dou, né? Tenta olhar antes de fazer o rabisco da história, tenta ver se você consegue associar, né? Já bate o olho, por exemplo, né? Esse aqui é 15, os outros dois são 10, então, né? Pode ser que esses dois associados que me resultem, ou ainda, poderia ser esses dois associados sendo o gerador. Então dá uma olhadinha, vê se você pode fazer somas e determina então o sentido da corrente, que aí você consegue facilitar para o resto, beleza? Olá pessoal, mais uma questão, essa questão aqui é da UEL, beleza? Universidade Estadual de Londrina. Então diz o seguinte, ó, no gráfico seguinte estão representadas as curvas características de um gerador e de um motor elétrico. Vamos lá, o gerador, se você se lembra, né? O gerador como é que era? U igual a E menos R'I. O gerador é uma curva decrescente, então é assim azul aqui. E o nosso receptor, nosso motor elétrico aí, o receptor vai ser o quê? U igual a E' mais R'I. É uma reta crescente, beleza? E ele pergunta, qual a fém do gerador e a resistência interna do motor? Muito bem, vamos pegar aí algum valor, né? Por exemplo, vamos falar do gerador aqui primeiro. U igual a E menos R'I. Olha só, quando o meu U for de 15 volts, eu preciso achar o meu E menos. Olha só, eu consigo pensar aqui, ó, que a minha corrente é R' vezes 5, né? Essa é a nossa resistência interna. Beleza, essa é uma equação. Qual outra equação que eu posso pensar aqui agora? Porque eu estou com duas incógnitas aqui, ó. Olha só, lembra desse ponto? Esse ponto é chamado de ICC, não é? Corrente de curto-circuito. Lembra dela? O ICC? Então, 0, que é minha DDP, igual ao nosso E, menos o R' vezes 10. Então, eu consigo matar aqui a minha história em que o E é igual a 10 R'. Ou ainda, o R' é E sobre 10. Tudo bem? Então, a gente pode pensar nisso daí. E aí, eu posso substituir na equação de cima, ok? Então, olha só, vamos lá, substitui aqui em cima, o que que fica? Ó, vamos lá, portanto aqui, 15 é igual a E menos E sobre 10 vezes 5, então ficou E sobre 2 aqui. Então ficou 15 igual a E menos E sobre 2, ou seja, sobrou meio E. Portanto, o E vai ser 30, né? Passando para lá o 2, 15 vezes 2 que dá 30 volts. E ele pediu também como item a resistência interna do motor. Bom, a resistência interna do nosso motor vai ser até um pouco mais simples. Olha só, eu já consigo, vou fazer aqui, ó, já pegando a equação aqui, ó, eu consigo perceber algumas coisas, ó. Se eu utilizar aqui como 15, o meu termo independente vai ser 10, que é o meu E', mais o R' que eu estou procurando, vezes a corrente, que aqui é 5. Passando para cá fica 5. Então, 5 dividido por 5 vai dar 1 ohm. Ok? 1 ohm. Essa é a resistência interna do nosso receptor. Portanto, a gente fica com a alternativa aqui no exercício, a letra D. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente se encontra por aí. Estuda essa parte muito importante, né? Associação de gerador com receptor e resistor é uma coisa muito boa para aparecer. Vestibulares aí, FUVEST, UNESP, Unicamp, FGV, Mackenzie, FAMEMA, FAMERP, é uma coisa muito fácil de aparecer aí, beleza? Não esqueça de dar seu joinha no nosso vídeo, marcar aí no nosso canal, se inscrever aí, beleza? E acionar o sininho lá, fechou? Valeu pessoal, até mais!